nós vamos passar por todos os dons do Espírito Santo. E depois nós vamos falar mais profundamente de cada um deles. Então, por exemplo, tinha muito mais coisas sobre sabedoria que eu gostaria de falar para vocês. Mas a gente falou do dom da fé, falamos do dom de sabedoria. Hoje nós vamos falar do dom de conhecimento. E aí a gente vai falar de todos os dons. E depois a gente vai adentrar a todos os outros dons, tá? De uma maneira mais profunda. Mas hoje nós vamos falar sobre o dom de conhecimento. Vamos colocar aqui dia 20, hoje é dia 20, né? /184, o dom do conhecimento. Oh, aleluia! Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Ontem eu tava conversando com uma pessoa, tá? Presta atenção. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me apresentou uma música linda, 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 linda. E a letra a música tem uma letra incrível, a música é poderosa, é um louvor. E aí eu perguntei assim para ela: você sabe o que significa esse nome que você tá cantando? Aí a pessoa falou assim pra mim: não, eu não sei. Aí eu falei assim: então, esse nome significa isso. E na hora a pessoa ficou assim: uau, que legal. Aí ela falou assim: nossa, eu fui pro trabalho cantando essa música, gritando essa música no caminho inteiro e eu não sabia o que significa. Ainda bem que o significado é uma palavra maravilhosa, é a melhor palavra que existe no mundo, né? Mas imagina, às vezes você pode estar cantando algo que você não conhece. Às vezes você pode estar fazendo algo que você não sabe o porquê você está fazendo, né? Então nós precisamos entender o que é o dom do conhecimento. Esse dom que a Bíblia fala, o dom do conhecimento. Nós estudamos lá em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, sobre os dons do Espírito, né? Então os dons do Espírito Santo são fé, o dom de discernimento, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de cura, o dom de operar milagres, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter o dom do conhecimento. E esse dom, quando a gente está falando de conhecimento espiritual. Gente, o dom do conhecimento espiritual é um dom que vem do Espírito Santo. Então não adianta a gente achar que a gente conhecer sobre vários outros assuntos tem a ver com o dom do céu, o conhecimento do céu. Não. Assim como o mundo nos mostra coisas totalmente diferentes, gente, o conhecimento do céu não tem nada a ver com o conhecimento do mundo. Ontem eu vivi uma outra experiência, gente, muito, muito, muito forte. Olha só, eu vim de BlaBlaCar para Ribeirão Preto. Para quem não conhece, BlaBlaCar é parecido com Uber, mas é um site de caronas. E eu vim com uma moça que chama... Não vou citar o nome da moça, claro. Eu vim com uma moça, na verdade eu vim com mais 3 moças. Uma que estava dirigindo e mais 2 que estavam no carro. E aí duas eram, uma fazia medicina e a outra é filósofa. E aí elas começaram dentro do carro, gente, a conversar sobre um livro que é um clássico mundial. Aí falou lá o nome do livro. Eu não fazia a menor ideia de qual era o livro, né? E eu fiquei bem caladinha na minha, né? Porque a Bíblia diz que aquele que fica em silêncio é sábio. Então eu falei assim, ó, vou praticar a sabedoria aqui já hoje, né? Vou ficar bem caladinha. E aí elas começaram a falar desse livro, que era um livro maravilhoso. Aí começaram a contar como o livro era. Aí começaram a falar sobre... que eles estavam fazendo um grupo de estudos com aquele livro e tarará, nanã. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo, né? Esse conhecimento da qual elas estão se referindo, esse clássico da qual elas estão se referindo, é um livro mundano. É um livro que é muito conhecido no mundo, mas é um livro mundano. Não, esse livro, porque eu assim, ali a minha conversa interior, eu e Deus, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa Senhor, eu sou uma analfabeta aqui perto dessas meninas, porque elas estão falando com tanta autoridade, né, desse livro. Aí ela pegou e falou assim, filha, agora imagina se vocês estivessem falando
com essa mesma autoridade, com essa mesma profundidade, com esse mesmo conhecimento que elas estão falando desse livro, se vocês estivessem falando da Bíblia. Olha só, é um livro denso, é um livro de não sei quantas páginas, e um livro onde as pessoas se matam para ler, elas fazem grupos de estudos. Por quê? Porque é um clássico do mundo, um clássico mundial. Quantas vezes a gente busca conhecimento de pessoas, a gente busca conhecimento da ciência, a gente busca conhecimento acadêmico, a gente busca conhecimento filosófico, a gente busca conhecimento psicológico, a gente busca tanto tipo de conhecimento. Essa é a grande verdade. Gente, eu sou uma das pessoas que mais amo estudar do planeta Terra. Eu sempre adorei diploma. Antigamente no meu escritório tinha um monte de diplomas porque eu queria fazer todos os cursos do planeta Terra. Mas eu pergunto, o quanto que nós nos preocupamos em buscar o conhecimento do céu, em conhecer o reino de Deus, em conhecer o Espírito Santo de Deus, conhecer a vontade do Pai, conhecer o coração do Pai, conhecer as batidas do coração do Pai. Ei, Jesus ama pessoas. O coração de Jesus, a gente toca o coração de Jesus quando a gente ama pessoas. Quanto que a gente estuda sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria, sobre bondade, sobre benignidade. Quanto nós estudamos como sermos filhos obedientes, como sermos filhos gratos, como serem filhos segundo o coração de Jesus. O quanto que a gente estuda como ter um caráter segundo o coração de Jesus. Qual é o verdadeiro conhecimento que nós temos buscado? Qual é o verdadeiro conhecimento que nós temos buscado? Porque às vezes a gente conhece tudo, mas não conhece o principal. Às vezes a gente conhece sobre muitas coisas, mas não conhece sobre a pessoa mais importante da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus continua sendo a fonte de todo o conhecimento que existe. Deus continua sendo a fonte de todo o conhecimento que existe. Deus continua sendo a fonte de sabedoria, a fonte de entendimento, a fonte de discernimento, a fonte de conhecimento para quem? Para aqueles que o buscam. Deus continua sendo a fonte para aqueles que sabem que Ele é a fonte. Deus continua sendo a fonte para aqueles que buscam na fonte que é Ele. Deus continua sendo a fonte daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Deus continua sendo a fonte daqueles que decidem buscá-lo em primeiro lugar. Ei, existem muitos tipos de conhecimento. Muitos tipos de conhecimento. Mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. Você vai ouvir aí muitos conhecimentos. A gente, por exemplo, quando está na escola, a gente aprende sobre química, sobre física, sobre geografia, sobre história da humanidade, sobre português, sobre inglês. A gente estuda sobre tantas coisas, né? Mas Deus continua sendo a fonte de conhecimento, a fonte mais importante. E aquela fonte onde nós deveríamos beber todos os dias. Deus continua sendo a fonte de águas vivas. Sabe, ontem eu escutei um áudio daquela mulher samaritana, de quando Jesus falou assim para ela: se você soubesse. Se você soubesse que tem quem tá te pedindo água. Se você soubesse que eu tenho a fonte de água viva e que se você bebesse dessa fonte, nunca mais você teria sede. A gente está na era da depressão, a gente está na era da ansiedade, a gente está na era do ataque de pânico, a gente está na era de tantas pessoas se suicidando porque conhecem muito sobre o mundo e pouco sobre Deus. As pessoas têm buscado conhecer muito sobre o mundo e pouco sobre Deus. Conhecer a Deus vai nos proteger. Conhecer a Deus vai nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se conhecermos Jesus, quem é Jesus? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
Quando nós temos muitas vezes muito conhecimento do mundo, a gente conhece as coisas do mundo, mas a gente continua preso. A gente conhece as coisas do mundo, mas a gente continua vazio. A gente conhece as coisas do mundo, mas a gente continua ingrato. A gente conhece as coisas do mundo, mas continua descontente. A gente conhece as coisas do mundo, mas continua reclamando, murmurando. Mas quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece Jesus, ele verdadeiramente nos liberta. Nos liberta dos medos, nos liberta da angústia, nos liberta do passado, nos liberta das prisões, nos liberta do pensamento suicida, do pensamento negativo. Ele nos liberta, ele liberta a nossa mente, ele limpa os nossos olhos, ele cura os nossos ouvidos, ele cura o nosso coração, ele nos liberta da mágoa, ele nos liberta da falta de perdão, ele nos liberta da tristeza, ele nos liberta da angústia, ele nos liberta da amargura, ele literalmente nos liberta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento de Jesus nos protege, nos cura, nos salva, nos transforma e nos liberta. O conhecimento de Deus nos ajuda a tomar as melhores decisões. O conhecimento de Deus nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros. Por falta de conhecimento, muitas pessoas enfrentam vários problemas. Lembra que eu falei pra vocês ontem que há um dia atrás eu peguei meu celular e eu fui apagar um monte de foto. E aí meu braço, gente, no outro dia amanheceu todo dolorido, isso aqui todo dolorido. Porque eu fiquei assim, um por um. Até que eu descobri, gente, que existia uma maneira que era só você fazer assim e assim, você selecionava todas as fotos. Eu podia ter... Olha só o que é a falta de conhecimento, tá? Eu poderia ter selecionado 2.000 fotos de uma única vez, tá? E ter clicado em excluir, em apagar. Olha só. Só que ao invés de eu clicar com um único clique, eu selecionar 2.000 fotos, e com outro clique eu apagar, eu fiquei lá dando 2.000 cliques individualmente. A falta de conhecimento faz a gente trabalhar mais. A falta de conhecimento faz a gente gastar mais tempo. A falta de conhecimento faz a gente, muitas vezes, cometer erros, cometer pecados. Por quê? Porque nós não sabemos o que é o certo. Qual é o certo de verdade. Então nós precisamos o quê? Conhecer a Deus. Quem tem falta de conhecimento pode pedir, pode encontrar o conhecimento. E a Bíblia diz que Deus ele vai nos fazer ser encontrado. Lá em Jeremias diz que Deus é aquele que deixa ser encontrado. Então o conhecimento de Deus não é algo difícil, algo que ninguém tem acesso, algo que não é possível. Não, gente. O conhecimento de Deus está disponível para todos. Todos aqueles que querem conhecer a Deus. Gente, cadê os coraçãozinhos de vocês? Eu sinto falta. Gente, eu amo o Zoom, sabe por quê? O Zoom você interage com as pessoas, né? Aqui eu não tô vendo vocês, então interage aí comigo nos comentários, interage comigo nos coraçãozinhos, dá coraçãozinho, escreve seu comentário. É isso mesmo, Selminha. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. É o que nós aprendemos lá em Oséias. Olha só, vou começar com ele. Já que a Selminha comentou sobre Oséias, eu vou começar o dia de hoje com Oséias. Olha só, Oséias 4:6 nos ensina assim, ó. Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Presta atenção. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muitas vezes a gente tem tanta religiosidade que a religiosidade nos impede de crescer. Presta atenção. Muitas vezes a gente tem tanta religiosidade que a religiosidade nos impede de crescer. Então, olha só. Aqui não está dizendo assim, ó, os mundanos foram destruídos por falta de conhecimento. Não. Aqui está dizendo, o meu povo, o povo de Deus, foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes.
Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Eita Deus, presta atenção. Presta atenção. Quantas vezes, ao invés de nós escolhermos ler a Bíblia, a gente escolhe ir pro Netflix? Quantas vezes, ao invés de a gente escolher ler a Bíblia, a gente prefere assistir um filme? Quantas vezes, ao invés de ler a Bíblia, a gente prefere fazer comida? Marta, Marta, Marta. Quantas vezes, ao invés de ler a Bíblia, a gente prefere lavar louça, limpar a casa, dar faxina na casa? Quantas vezes a gente rejeita o conhecimento de Deus? Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente não rejeita o conhecimento apenas porque a gente abre a boca e diz, eu rejeito o conhecimento. Não. Sabe onde nós mais rejeitamos o conhecimento de Deus? Nas nossas ações. A gente rejeita o conhecimento de Deus através das nossas atitudes. E ele fala assim, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Gente, Deus é a fonte de todo o conhecimento. A Bíblia Sagrada é a fonte de todo o conhecimento. Uma vez que eu não leio a Bíblia, uma vez que eu não tenho o hábito de ler a Bíblia e de me relacionar com Deus, de praticar a palavra, eu estou rejeitando. Um outro detalhe, presta atenção. Eita Deus, meu Jesus amado, tem misericórdia da gente, Pai. Nós rejeitamos a Deus. Isso mesmo, Babine. Nós rejeitamos a Deus todas as vezes que nós escolhemos não obedecer. Nós rejeitamos a Deus. Presta atenção, gente. Olha só. Você lê na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Você lê na Bíblia. E você lê que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Você lê, conhecereis a verdade vos libertará. Você vê que Deus é de verdade. E você vê que Deus nos ensina a ser de verdade. Aí olha só, nós estamos numa situação onde nós nos deparamos com a gente mentir ou a gente falar a verdade. Aí a gente prefere mentir. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou rejeitando o conhecimento de Deus. Porque se o conhecimento de Deus é a verdade e eu estou escolhendo mentir, né? Eu estou rejeitando o conhecimento de Deus. Gente, eu vou contar um segredo, uma experiência para vocês. Eu amo contar as minhas experiências para vocês verem como Satanás é fajuto. Quinta-feira eu tinha uma reunião, eu tinha um encontro no parque. Tinha um encontro no parque com uma amiga, 10 horas da manhã eu combinei com ela. Fazia muito tempo que a gente tava combinando de se encontrar e nunca dava certo. Aí eu coloquei na minha agenda como uma reunião. Eu falei, amiga, eu vou te encontrar. E a gente escolheu se encontrar no parque, porque aí a gente ia falar de business, a gente ia matar a saudade, ia falar de família e tudo mais. Mas como fazia muitos anos que ela não ia no parque, e eu vou no parque todos os dias, eu adoro ir no parque, ela falou assim, amiga, vamos encontrar no parque? Eu falei, vamos. Aí eu coloquei ela na minha agenda, né, como um encontro no parque às 10 horas da manhã. Daí tinha um rapaz que precisava ir lá no apartamento ver um vazamento lá. E eu mandei mensagem pra imobiliária e eu pedi pra ele ir às 8. Porque eu não ia poder atendê-lo às 10. Só que aí a minha amiga mandou mensagem pra mim avisando que na quinta-feira era rodízio do carro dela. Então ela só ia poder sair de casa às 10. Então eu fiz um cálculo que ela demoraria uns 15 minutos pra chegar no parque. Eu também demoro 15 minutos correndo até chegar no parque, porque eu ia correndo. Então eu falei, eu saio de casa às 10. Gente, mas Satanás é fajuto demais. O cara não veio às 8, não veio às 9, não veio às 9h30, não veio às 9h40. Quando deu 9h55, o porteiro me liga. Dona Patrícia, o fulano está aqui na recepção e ele falou que ele precisa ir até o seu apartamento. Aí eu falei assim, meu Deus, o moço que vai ver o vazamento. Eu falei pro porteiro, eu falei, meu amado, faz o seguinte, eu tenho uma reunião no parque agora, às 10, e eu não posso deixar de ir, porque isso já estava agendado. Eu pedi pra ele chegar às 8, eu falei assim, pergunta pra ele se vai demorar. Se for demorar, você pede pra ele voltar outro dia. Se ele for rápido, eu consigo esperar ele por 5 minutos.
Aí sabe o que o porteiro falou pra mim? O porteiro falou assim, não, dona Patrícia, então eu já vou dizer que a senhora não está. Eu falei, não, pelo sangue de Jesus não mente. Falei, pelo amor de Deus, não mente. Não fala pra ele que eu não tô, porque eu tô. Olha isso, gente. Mas tadinho, eu não culpo o porteiro, porque é tão comum, eu acho que ele ligar e as pessoas falarem assim, ó, fala que eu não tô. Então ele sugeriu, ele falou assim, dona Patrícia, então é melhor falar que a senhora nem tá. Eu falei assim, não, meu amado, eu tô, não mente não, pelo sangue de Jesus. Eu falei assim, pergunta pra ele se vai ser rápido. Se for rápido, você manda ele subir. Se não for rápido, você pede pra ele voltar outro dia. Aí ele falou assim, tá bom, dona Patrícia. Ele desligou o telefone. 2 minutos depois, o moço tocou a campainha, eu abri. Olha só, uma coisa super simples. Você falar que não tá em casa, sendo que você tá. É simples, mas é uma mentira. E é nessa simplicidade da mentira que Satanás entra, ele encontra uma brechinha que pra você não era nada, que pra você era uma coisa tão normal, tão cotidiana, tão simples. Aí ele entra na sua vida e ele estraga a sua vida, ele detona a sua vida. E eu sempre costumo brincar, eu sempre costumo falar, eu sempre costumo falar, Satanás não sabe brincar. Bom dia, Sandro. Tudo bem, meu amado? Satanás não sabe brincar. Se você quer brincar de ser evangélico, se você quer brincar de ser crente, você tá no sal, meu amigo. Você tá no sal, minha amiga. Porque Satanás não brinca de estragar a nossa vida. Satanás, ele só precisa de uma simples brecha para entrar e destruir a nossa vida. E ele faz um estrago total. E é por isso que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos, porque Satanás vai sempre procurar, ele não quer nenhuma oportunidade, gente. Satanás não precisa de uma oportunidade, ele só precisa de uma brecha. Ele não precisa nem de uma grande oportunidade, não. Ele não precisa de uma porta aberta, ele não precisa de uma janela aberta, ele precisa de uma brecha. Se você der a brecha, ele entra. Ele entra e ele destrói. Então, cuidado com você brincar de ser crente. Cuidado com você brincar de ler a Bíblia. Cuidado com você brincar de ser cristão. Não, gente, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é mais real do que o físico. O mundo espiritual é muito mais real do que o físico. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos conhecer a sua verdade, precisamos conhecer o seu caráter. Sabe, gente, às vezes eu tenho a sensação de que você viver uma vida de obediência na Terra é quase como você ser um ET. É quase como você ser um ET. Porque às vezes as pessoas chamam até a gente de careta. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, gente. Existe um preço. Existe um preço pra você ser obediente. Sabe o que é o preço? É você abrir mão da sua carne. É você abrir mão da sua carne. Você olha pro lado, aí você vê um monte de gente mentindo. Você olha pro outro, você vê um monte de gente enganando. Você olha pro outro, você vê um monte de gente namorando. Aí você olha pra você e fala assim, Senhor, o que tá acontecendo? Aí sabe o que o Espírito Santo fala? Filha, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão que vive à luz da palavra de Deus, ei, se contente em ser diferente. Se contente em ser chamado de fanático. Sabe, gente, ali a Bíblia é lindo quando Paulo fala, que quando os discípulos falam que eles se alegravam, os discípulos se alegravam em serem xingados, em serem presos por causa de Jesus Cristo. Olha o nível de intimidade, olha o nível de conhecimento que esses discípulos tinham, ao ponto deles se alegrarem por ser chicoteado, por serem presos por causa de Jesus Cristo. Agora, será que hoje nós estaríamos prontos para sermos xingados, para sermos presos, para sermos caluniados por causa de Jesus Cristo? Ou a gente é um bando de crente Nutella? A gente é um bando de crente Nutella. Que tipo de crente que nós somos? Que a gente tem que concordar com tudo,
Que a gente não pode abrir a boca e falar quando tá errado? Ei, será que você quando alguém te chama para falar alguma coisa errada, para fazer alguma coisa errada, você levanta a mão e fala: ei, aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás, né, Arlete? Aqui não. Eu poderia simplesmente ter tratado o porteiro de uma maneira normal. Eu falei: não, moço, não mente não, pelo sangue de Jesus. Já soltei logo um sangue de Jesus. Falei: não mente não. Eu ainda devia ter falado pra ele, porque o diabo é o pai da mentira. Eu ainda não fui tão, né? Então, assim, que tipo de crente nós temos sido? Crente que tem conhecimento e que vive por esse conhecimento? Crente que obedece à palavra de Deus? Crente que vive à luz da palavra de Deus? Crente que escolhe obedecer à palavra? Nós rejeitamos o conhecimento. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de praticar a palavra, de agradar a Deus, e nós escolhemos agradar a nossa carne. É um dos momentos onde nós mais rejeitamos a Deus. É na hora da gente escolher se a gente vai obedecer a nossa carne, se a gente vai obedecer a nossa alma, ou se a gente vai obedecer a Deus. Né? Então, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Salmo 139, 5 e 6, diz assim, ó. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Olha isso. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que quando nós buscamos conhecer a Deus, lembra que eu falei lá no início da live que o conhecimento de Deus nos protege? Grava essa frase. O conhecimento de Deus nos protege. O conhecimento de Deus nos protege de nós mesmos. O conhecimento de Deus nos protege de Satanás. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós não acreditamos nas mentiras de Satanás. O conhecimento de Deus nos protege de nós mesmos. O conhecimento de Deus nos protege de Satanás. O conhecimento de Deus nos protege das pessoas maldosas na terra. E a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Deus, Ele nos protege, Ele nos cerca por trás e pela frente. Porque Ele acampa os seus anjos. Ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Quando nós buscamos ter uma vida de obediência, de conhecimento da palavra, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Aí Ele diz assim, ó, a tua mão está sobre mim. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, buscar o conhecimento do alto, a mão dele está sobre nós. E ainda aqui diz que tal conhecimento é tão maravilhoso. Ai, gente, eu tô orando esse mês com uma pessoa que faz faculdade, né? Eu tenho dupla de oração, tenho algumas duplas de oração. E uma das minhas duplas é uma pessoa que faz faculdade. Gente, ela trabalha o dia inteiro e eu já vivi isso, porque eu já fiz 4 anos de faculdade, né? Ela trabalha o dia inteiro e à noite ela vai pra faculdade. Ela chega em casa exausta. Ela chega em casa muito cansada, coitada. Ela não tá nem conseguindo participar da live às 3 horas da manhã, porque ela trabalha o dia inteiro e faz faculdade. Ela chega em casa muito tarde. E eu sinto na voz dela o cansaço absurdo, que parece que a faculdade tá sugando. Toda vez que eu falo com ela, eu lembro da Bruna Carla. Tô sentindo minhas forças indo embora. Toda vez que eu oro com ela, eu oro para Deus renovar as forças dela, para Deus acalmar ela. A Rachel também, né, Rachel? Glória a Deus que você tá aqui firme e forte, minha amada. Então, olha só, o conhecimento da terra, ele nos suga. O conhecimento da terra nos cansa. O conhecimento da terra, dependendo do nível de busca do ser humano, até adoece. O conhecimento da terra, dependendo do nível, até enlouquece a cabeça das pessoas. Mas o conhecimento do céu,
Davi nos ensina assim, ó. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Enquanto o conhecimento da terra cansa, o conhecimento do céu renova. Enquanto o conhecimento da terra te deixa confuso, o conhecimento da terra do céu te dá clareza. Enquanto o conhecimento da terra suga suas forças, o conhecimento do céu derrama uma força, renova você do alto da cabeça até a planta dos pés. É isso mesmo, Rachel. Tem gente que estuda tanto que enlouquece. Enlouquece, o juízo não aguenta. Agora, o conhecimento do céu não. O conhecimento do céu, ele transforma, ele liberta, ele cura, ele renova, ele fortalece. Então nós precisamos entender, gente, não tem coisa mais maravilhosa na terra do que você ler a Bíblia, do que você ouvir a voz de Deus, do que você conhecer o caráter de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se importa não, Gabriele. Deixa o povo falar. Deixa. Eu sempre falo, gente, olha só, presta atenção. O que as pessoas falam de você é reputação. O que Deus fala de você é essência. Esquece o que as pessoas falam. Busca o que Deus fala. O que importa pra você é o que Deus fala sobre você. Não é o que as pessoas falam de você, é o que Deus fala de você. Salmo 119, 66. Salmo 119, 66 diz assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Oh, aleluia! Presta atenção. Salmo 119, 66 diz assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. O conhecimento da terra vem através do estudo. O conhecimento do céu também vem através do escudo e da busca. Mas o conhecimento do céu tem uma diferença. O Espírito Santo é quem te ensina, porque o dom é dele. O Espírito Santo é quem derrama o conhecimento sobre você. Olha só, não é apenas o conhecimento da terra, presta atenção. Eita Deus, aleluia! Pega essa chave, em nome de Jesus. Presta atenção. O conhecimento da terra é você por você mesmo. Male você tem um professor que te explica. Às vezes os professores não têm a menor paciência de te ensinar, te ensina de uma maneira meia boca, né? Dá uma pincelada ali, você que se vire, você que vá para casa, você que estude. Quantas vezes você tá lendo um livro, ou você tá fazendo um trabalho, e é você e Deus, e mais ninguém, né, naquele trabalho. Muitas vezes o conhecimento da terra, você tá ali dependendo só de você mesmo. Mas o conhecimento do céu, você tem o melhor professor da face da terra. Você tem o mestre dos mestres. Você tem o professor dos professores. O conhecimento do céu não é você sozinho. O conhecimento do céu, você tem o Espírito Santo de Deus, que é o seu professor. João 14, 26. O Espírito Santo é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Então, enquanto o conhecimento da terra, você depende das coisas terrenas, você depende dos professores da terra, você depende da limitação da terra, da limitação do ser humano, o conhecimento do céu, você tem aquele que é ilimitado. Você tem aquele que é conhecedor de tudo, de absolutamente tudo. Então, você não é convidada a conhecer o conhecimento do reino, o conhecimento do céu sozinha, não. A Bíblia diz que Ele não nos deixou órfãos, não. Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, aquele que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então na terra muitas vezes você se sente tão sozinho, você se sente tão abatido, você às vezes olha para o lado, procura uma ajuda e não encontra, mas o conhecimento do céu não, você nunca vai poder dizer que você está sozinho, não. É o Espírito Santo que é o dono, é o detentor dos direitos autorais.
Gente, na Terra tem muito isso, né? De direitos autorais. O dom do Espírito Santo, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de fé. O Espírito Santo é detentor dos direitos autorais, mas ele é aquele que quer te ensinar. O Espírito Santo se alegra em te ensinar. O Espírito Santo, ele quer pegar na nossa mão e nos ensinar ao conhecimento mais profundo de Deus. O Espírito Santo não gosta de coisas rasas, de coisas pela metade, de coisas mal explicadas. Não! Se você clamar, se você pedir, se você falar, Espírito Santo, por favor, me ajuda, me ensina, me leva num nível mais profundo, Senhor. Ele vai te ensinar, porque a Bíblia deixa claro que ele é aquele que nos ensinaria todas as coisas. E ele não vai nos ensinar meia boca. Ele não vai ensinar meia boca. Ele quer derramar. Na Terra, você vê que às vezes tem gente, eu não sei se já aconteceu isso com você, gente, mas tem gente que você percebe que a pessoa conhece alguma coisa, ela sabe alguma coisa, mas ela não quer te ensinar. Você já percebeu que tem gente que esconde o ouro? Que esconde o conhecimento? Ah, eu não vou ensinar isso aqui porque eu tenho medo da pessoa me copiar. Ah, eu não vou ensinar isso aqui porque isso aqui é um segredo que eu aprendi. Gente, o Espírito Santo, olha só, Jesus disse assim, ó, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque tudo o que o meu Pai me disse, eu vos ensinei. Olha só. Na Terra, se você quer fazer uma faculdade, na maioria das vezes você tem que pagar. A faculdade pública é só para quem estuda em escola particular, porque é uma fila, é uma disputa absurda para você conseguir entrar numa faculdade pública. No mundo, para você ter conhecimento, você tem que pagar, e pagar caro muitas vezes. E ainda tem coisas que as pessoas não querem te ensinar, porque tem medo de você ficar melhor do que ela. Tem medo de você tomar o cargo dela. Tem medo de você puxar o tapete dela. Você já viu que tem gente que é assim? Esconde o conhecimento? Não. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, muito pelo contrário. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que tem alegria em nos ensinar. E você já percebeu também que tem gente que para ensinar, ensina que nem um cavalo? É uma grosseria, é uma estupidez, não tem paciência, grita, só falta chamar você de algumas palavras. Não é assim às vezes as pessoas na Terra? O Espírito Santo é paciente. O Espírito Santo é amoroso. O Espírito Santo é bondoso. O Espírito Santo, ele tem toda a paciência do universo, porque ele derrama o dom do conhecimento e ele nos ensina a fluir no dom do conhecimento. Ai, gente, por isso que eu falo, não existe coisa melhor do que conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você conhece do seu amor, você conhece da sua bondade, você conhece da sua graça, você conhece da sua misericórdia, você conhece da beleza que é Deus. Gente, Deus é lindo, Deus é extraordinário, Deus não tem nada a ver com o mundo jaz no maligno. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é abundância, Deus é prosperidade. Deus é abundante, Deus não é mesquinho. E Deus nos deu tudo de graça. Por isso que às vezes a gente não valoriza. A graça e o favor de Deus é imerecido, mas Ele nos deu. Ele nos ama tanto que Ele nos deu tudo de graça. A graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, o favor dele é algo que assim é inexplicável, incondicional. Mas a gente prefere buscar o conhecimento pago do que o conhecimento de graça, do que o conhecimento da graça de Deus. Gente, lá em São Paulo, tá acontecendo no Expo Center, Expor alguma coisa agora, esse final de semana, um curso pago, né, de desenvolvimento pessoal, que hoje no Brasil é um dos cursos mais famosos que tem. As pessoas pagam para estar lá. Eu já fiz esse curso uma vez. E tem dias que esse curso vai até 5 horas da manhã. Vai até 5 horas da manhã. As pessoas pagam pra estar lá.
Quando eu fui nos Estados Unidos, nos cursos do Tony Robbins, que não é nem em real, é em dólar, a gente paga pra estar lá. E a gente ficava às vezes até 3, 4, 5 horas da manhã. Lá naquele curso deve ter umas 4.000 pessoas, eu acredito. Lá no curso do Anthony Robbins tinha 8.000 pessoas pagando para aprender, na maioria das vezes, sobre o conhecimento do mundo. Agora eu pergunto para você, aqui ó, 3 horas da manhã, a gente falando sobre o conhecimento do céu, de graça, você não tá pagando nada. Só que a maioria das pessoas prefere o quê? Preferem estar dormindo. Olha só, tem gente que paga para ficar acordado e para ter o conhecimento do mundo. Mas quando é para ter o conhecimento do céu, que é de graça e vai levar ela para um outro nível de relacionamento com Deus, ela prefere não pagar, ou ela prefere não estar e ainda prefere dormir. Ai, gente, eu aprendi um segredo. Eu aprendi o segredo do conhecimento de Deus. Olha, gente, hoje eu sou muito seletiva, mas muito seletiva. Muito seletiva. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Muito seletiva para qualquer tipo de livro, para qualquer tipo de treinamento. Eu pago para estar em conferência. Para estar em conferência, para estar em seminário, para estar em congressos, para aprender de Deus. Isso eu pago. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Depois de eu ter pago 8 cursos do Tony Robbins nos Estados Unidos, em dólar, mas vai ser muito difícil alguém aqui no Brasil ou aqui na Terra me pegar pra pagar um curso de autoconhecimento. Eu aprendi que o Espírito Santo é aquele que me ensina todas as coisas. Eu quero passar tempo com Deus. Eu quero passar tempo na palavra. Eu quero passar tempo com o Espírito Santo. Eu quero o melhor professor que existe. Eu quero estar com as pessoas que falam de Deus. Eu quero estar com as amigas de Jesus. Eu quero estar onde a gente louva, onde a gente ora, onde a gente se aprofunda na palavra. Porque do que adianta o mundo? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Eu quero estar buscando mais de Deus. Eu quero estar com pessoas que querem mais de Deus. Eu quero estar com pessoas que têm fome e sede de Deus. Ah, é para ter vigília? Vamos para vigília. Ah, é para propósito às 3? Vamos para o propósito às 3. Ou é propósito às 5? Vamos para o propósito às 5. É propósito meio-dia? Vamos para o propósito meio-dia. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar onde tem pessoas sedentas de Deus. Olha só. 1 Reis 4:29. 1 Reis 4:29 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Olha o que está escrito em 1 Reis 4:29, desculpa. 1 Reis 4:29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Eita Deus! Aqui tá, olha só, o homem mais sábio que já existiu na face da terra no Novo Testamento não adquiriu sabedoria em nenhum treinamento para ganhar dinheiro, e nenhum treinamento para ser uma pessoa melhor. Ele adquiriu face a face com o próprio Deus. Sabe por que Salomão adquiriu sabedoria face a face com o próprio Deus? Porque Salomão conhecia Deus. O segredo de Salomão ter recebido sabedoria é porque Salomão se relacionava com Deus. Se Salomão não se relacionasse com Deus, se Salomão não conhecesse a Deus, ele nunca ia ter encontrado o próprio Deus e ele nunca ia ter oportunidade de Deus falar assim para ele: Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão, ele só teve a oportunidade de receber sabedoria, discernimento e conhecimento
Porque primeiro ele buscou a Deus. Ele buscou o conhecimento do alto. Ele buscou o conhecimento do alto. Ele aprendeu com Davi a adorar a Deus. A adorar a Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabia que uma das maneiras da gente adorar a Deus é a gente conhecê-lo? Uma das maneiras da gente adorar a Deus é a gente buscar conhecê-lo. Uma das maneiras da gente adorar a Deus é a gente obedecê-lo. Não existe, olha só, a gente aprende lá em João que Deus diz assim: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Aqueles que amam a Deus obedecem os mandamentos de Deus. Existe uma frase no mundo que eu gosto dessa frase. Existe uma frase no mundo que diz assim: conhecer e não fazer é o mesmo que não conhecer. Conhecer e não fazer é o mesmo que não conhecer. Algumas outras pessoas falam assim: saber e não conhecer é o mesmo, ou saber e não fazer é o mesmo que não saber. Olha só, presta atenção. Quando nós provamos que nós conhecemos a Deus? Quando nós obedecemos a Deus. Você percebeu que a gente roda e cai aonde? Na obediência. A gente prova que a gente conhece a Deus de verdade, que a gente ama a Deus de verdade, como? Obedecendo. E como que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Gente, ontem eu tava aqui jantando com meu sobrinho e eu comentei assim na mesa, né? Gula também é pecado. Aí meu sobrinho falou assim: o que é gula? Aí eu falei: gula é a pessoa ser guloso, ou seja, comer demais, comer além do que precisa. Aí ele falou assim: ah, eu não sabia. Olha só, quando você não sabe, você não tem como praticar. É por isso que o dom do conhecimento é algo tão importante, é um dom do Espírito Santo. Porque assim, se a gente conhece a Deus, a gente pode obedecer a Deus. Você pode escolher não obedecer. Você pode escolher não obedecer. Mas quando você conhece, você já tem um passo para obedecer. Agora, quando você não conhece, não tem como você obedecer. Como que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Como que eu vou fazer algo que eu não sei? Conhecer a Deus é o primeiro passo para você ter uma vida de obediência. Porque se eu conheço, eu posso obedecer. Agora, se você conhece e não obedece, aí o negócio é estreito. Aí o negócio é estreito, porque nós precisamos conhecer e obedecer. Salomão conheceu a Deus. Salomão recebeu de Deus sabedoria, discernimento, porque ele se relacionava com Deus, porque ele conhecia Deus de fato e de verdade. E Deus nos convida hoje. Deus nos convida hoje nessa manhã. Deus nos convida nessa manhã para sermos pessoas sábias. Eu quero encerrar falando para vocês o que está escrito em Provérbios 10:14. Provérbios 10:14 diz assim: o sábio acumula conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. O sábio acumula conhecimento. Você tem buscado acumular o quê? Você tem buscado acumular roupa, acumular sapato, acumular dinheiro, acumular bens, acumular riquezas, ou você tem buscado acumular conhecimento? Ei, se for para acumular alguma coisa, que seja para a gente acumular conhecimento de Deus. O sábio de verdade acumula conhecimento. Acumula conhecimento. O sábio de verdade acumula obediência. Então, se for pra gente acumular alguma coisa nessa vida, que seja pra gente acumular o conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ficou claro para você que o conhecimento é um dom do Espírito Santo e que não existe nada mais importante, nada mais maravilhoso, nada mais lindo, nada mais poderoso na face da terra do que nós conhecermos a Deus. Que você saia daqui dessa live em nome de Jesus
com fome e sede de conhecer mais de Deus. Que você saia daqui dessa live hoje com uma meta na sua vida. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero conhecer mais do caráter de Deus. Eu quero conhecer mais do coração de Deus. Eu quero conhecer mais das palavras de Deus. Eu quero conhecer mais Deus. Talvez você esteja aí querendo conhecer o marido, né? Fala, Deus. Talvez você esteja aí querendo conhecer um amigo. Talvez você queira conhecer um famoso. Talvez você queira conhecer mais pessoas. Mas Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscarmos conhecer em primeiro lugar a Deus, Ele vai acrescentar os amigos, Ele vai acrescentar a prosperidade, Ele vai acrescentar o marido, Ele vai acrescentar tudo o que nós precisamos. Mas primeiro, nós precisamos conhecê-lo. Busque de toda a sua força, de todo o seu coração. Busque com toda a sua energia. Busque de todo o seu coração conhecer a Deus de fato e de verdade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais feliz você vai ser. Quanto mais você conhecer a Deus, mais liberto do mundo você vai ser. Quanto mais você conhecer a Deus, mais distante do mundo você vai querer estar. Quanto mais você conhecer a Deus, menos você vai ser enganado, roubado por Satanás. Quanto mais você conhecer a Deus, menos enganado, manipulado e destruído por Satanás você vai ser. Amém? Olha só, amei o louvor aqui, ó. A Suzane indicou Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. E Perto Quero Estar. Esse louvor Perto Quero Estar é lindo. Eu também não lembro de quem é, não. Perto Quero Estar e Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Eu também quero indicar um louvor pra vocês. Todo-Poderoso, do Fernandinho. Eu escutei esse louvor ontem, ele é lindo. Todo-Poderoso, do Fernandinho, tá bom? Vamos orar? Que você tenha um sábado extraordinário, que você tenha um sábado cheio da presença e do conhecimento do Abba, que você tenha um sábado onde você possa ir mais profundo no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Obrigada, Senhor, obrigada por mais esse sábado, obrigada por esse dia 20 desse propósito, obrigada pelo teu amor, obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai que não se esconde de nós, obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai que quer se apresentar para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Paizinho, é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. E, Pai, nos perdoa pelas vezes que nós procuramos tanto conhecimento do mundo e fomos tão poucos, Pai, persistentes, perseverantes, constantes e disciplinados em buscar o Teu conhecimento. Mas que a partir de hoje, Pai, o Senhor derrame mesmo o dom do Espírito Santo, o dom do conhecimento no nosso coração. Que o Senhor derrame mesmo, Pai, o dom do Espírito Santo, Pai, dentro de nós. E que esse dom de conhecimento venha fluir como rios de águas vivas. Pai, nos ajuda para que essa palavra venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, não deixa que essa palavra se perca, Senhor. E que a nossa principal meta de vida, Senhor, seja o de Te conhecer. Que a gente ame passar tempo na palavra. Que a gente ame passar tempo orando. Que a gente ame estar na Tua presença, Te buscando, Te conhecendo mais e mais. Pai, nos ensina, Pai, a conhecermos mais de Ti. Porque nós não queremos perecer por falta de conhecimento. Muito pelo contrário. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Vem, se apresenta pra gente e nos leva para um lugar mais profundo de intimidade contigo. É o que nós oramos e te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tirar um print? Eu esqueci do print hoje, gente. Vamos tirar um print. Hashtag vamos conhecer Jesus. Hashtag quero conhecer Jesus. Hashtag minha meta de vida é conhecer Jesus. Hashtag eu quero estar com pessoas que querem conhecer Jesus. Hashtag eu quero estar com as fominhas de Jesus. Com aquelas que são famintas por Jesus. Beijo a Raquel, beijo a Arlete, beijo Kelly, beijo Rachel, beijo Carlinhos Queiroz. Um ótimo sábado. Beijo, Jobson. Beijo, Vivi.
Gente, não esqueçam de vocês se inscreverem no canal do YouTube e deixar os seus pedidos de oração. Tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Beijo, Évila. Amo vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijo, Kelly. Beijo, Cibele. Amo vocês. Tchau, tchau.